me orgulho muito pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Me sinto em casa porque meu pai adotivo foi um português de Trás-os-Montes, de Chaves, portanto, tive uma criação com muita influência portuguesa, da cidade de Santos. Mas os desafios do agronegócio, eles são bastante interessantes, e ao mesmo tempo em que são interessantes, eles têm muitas oportunidades. Algumas mudanças, né, marcantes no mundo envolvem aspectos como, por exemplo, 78% dos jovens que moram em favelas brasileiras estão todos conectados na internet. Nós temos no planeta hoje praticamente quase 7 bilhões de celulares. E as cadeias globais de valor se interligam, se interconectam, e é exatamente no encadeamento das cadeias do agronegócio que o mundo tem aí praticamente 50% da sua alavancagem econômica e comercial. Então nós temos praticamente 7 bilhões de celulares no mundo, e as crianças já nascem aí com uma capacidade genética imensa de cópia e de imitação. Mudança é o nome do jogo, então muda a interatividade, muda a economia, e uma coisa muito importante, nem só de governo vive o agronegócio. Lá no Brasil nós temos dito que tem que parar de falar de governo, porque as cadeias produtivas, as cadeias que envolvem o pós-porteira das fazendas, as cadeias que envolvem o antes da porteira das fazendas, o dentro da porteira das fazendas, tem muita competência de se organizar, de se orquestrar. Então, é necessário mais casamento. E essa mudança passa por não só a compreensão da cadeia de agronegócio como um todo, nós vamos ter um pouco mais aqui à frente, mas passa por mudanças consideráveis das mulheres, por exemplo, assumindo o poder planetário. Vocês veem aí, nessa maravilhosa campanha da Heineken, o poder gigantesco que as mulheres têm com relação aos homens. Elas estão comemorando aí um novo closet, e os homens estão comemorando o seu novo arsenal de cervejas. Então as mulheres progridem. Outra coisa fundamental no mundo contemporâneo é o poder da criança, o foco infantil. Observem aqui como este bebê tem um foco concentrado, e este foco infantil da criança é aquilo que nos remeterá cada vez mais ao futuro. Parece que velho gosta de ter foco no passado, criança, foco no futuro. Então nós temos mudança na interatividade, temos uma mudança na compreensão das cadeias produtivas, um papel do empreendedorismo, eu diria um papel do empreendedorismo numa capacidade de alavancagem tão importante quanto governos ou mais, e necessitamos de um foco infantil que é para nos encantarmos com o amanhã, nos encantarmos com o dia de amanhã e com tudo aquilo que o mundo tem de desafios aqui pela frente. Planeta Terra, 9 bilhões de pessoas. Seremos 9 bilhões de pessoas em 2050. A cada batida no coração nascem 4 pessoas. A cada segundo na Terra nascem 4 crianças. A cada segundo na Terra morrem 2, sobra 2. E nós vamos para 9 bilhões de pessoas em 2050, numa velocidade gigantesca, num giro extraordinariamente grande, em que nascimento e morte, apesar de ficarem cada vez mais compridos, as pessoas não morrem mais, mas esta velocidade é grande, este ciclo é extraordinariamente alto. Outro fenômeno planetário que nos aponta para um futuro de necessárias mudanças é que nós vamos não só para 9 bilhões de pessoas, mas 75% da miséria planetária é rural. Então nós vamos vendo que estas coisas não se encaixam num planeta viável e civilizado para os próximos 30 anos. Estas mudanças todas precisarão efetivamente ocorrer. Então, independente de falar aqui de vontades, vamos falar de coisas concretas. A Pepsi, uma das maiores companhias globais na área de alimentos, uma das maiores processadoras
e agroindústrias em alimentos. Eles fazem pesquisas e nessas pesquisas eles identificam que os consumidores, as pessoas da cidade, aqueles que pagam a conta de todos nós, cada vez mais querem saber a origem. De onde veio a batatinha da PepsiCo? De onde veio o açúcar? De onde vieram as matérias-primas que a PepsiCo utiliza? Querem saber que caminho passou, querem saber qual foi o processo de produção, e nós entramos cada vez mais num mundo de sustentabilidade. Por quê? Consciência civilizatória do cidadão, do consumidor. Então a PepsiCo, que é uma das gigantes agroindustriais do planeta, vai alterando o seu procedimento, vai identificando nas pesquisas, aqui no caso das suas batatas, que eu considero deliciosas, os desejos dos consumidores, e vai vendo que os consumidores querem cada vez mais embalagem que não agride o meio ambiente, querem que a empresa auxilie escolas, comunidades, organizações de caridade, querem que ajude produtores rurais a enfrentar dificuldades, e este mundo vai fazendo com que haja, por parte de uma corporação como essa, por exemplo, no caso, no exemplo específico da batata, programas de parceria com mais de 434 famílias de agricultores numa região lá do Peru. Ou seja, vamos vendo que o mundo real vai mudando. A Unilever, outra mega corporação internacional na área de agroindústria, tem o seu projeto de planejamento estratégico para os próximos 10 anos, incorporar 500 mil pequenos agricultores na sua cadeia produtiva. Vamos vendo esses movimentos, vamos vendo o McDonald's mostrando para os consumidores de onde vem o boi, de onde vem a carne. Esses são filmes que o McDonald's passou a mostrar, mostrando aqui nesse caso, no Brasil, de onde vem a carne, de onde é produzida, em que fazenda, aparece o produtor rural que a faz, no caso das verduras, dos legumes, de toda a parte de hortaliças, começa a mostrar o que está por trás das cozinhas. A Coca-Cola, que é a líder planetária no talento de marketing, que conseguiu fazer com que um produto que foi inventado como um remédio gastrointestinal, se transformasse no maior símbolo de consumo planetário, um produto que é consumido por dia em 1 bilhão de diferentes apresentações e que nunca vendeu refrigerantes, sempre vendeu alegria, sempre vendeu felicidade. A Coca-Cola passa a ser pressionada por ONGs, como neste exemplo aqui, em que descobriram que uma quantia de açúcar utilizada pela Coca-Cola vem de terras onde se planta cana, na linguagem brasileira, griladas, quer dizer, terras ilegais. E a partir disso, teve que alterar o seu procedimento de relacionamento com fornecedores de cana, investigando se alguma partida de açúcar para as suas instalações vem de terra ilegal ou não. Ou seja, isto não acontecia há 10 anos atrás. Isto é um fenômeno novo, contemporâneo. O mundo já mudou. Nós não temos que falar que nós vamos mudar, porque o mundo já mudou e o mundo já nos pressiona fortemente na mudança. Este é Norman Borlaug, o homem que recebeu o Prêmio Nobel da Paz em 1970, responsável pela Revolução Verde, o homem que abandonou o cargo de diretor da DuPont para se transformar num doador, num generoso, que passou pelo mundo provando e mostrando como a revolução agrícola podia ser feita a partir dos anos 60. E ele, por trás dele, lá em Harvard, posteriormente, professor Ray Goldberg, John Davis, criaram o conceito de agribusiness. Então, quando nós falamos de agronegócio, nós não estamos falando só de agricultura, senhoras e senhores. Não existe mais agricultura. Quando vocês olham o leite não vem da vaca. O leite vem de quem cuida da vaca. O leite vem de um processo imenso a partir da vaca. Um produtor rural hoje, para produzir leite, ele tem que conhecer tantas tecnologias, ele tem que ter relacionamento com tantas estruturas de informação, de conhecimento, que o antecede, que não é mais a vaca, é um talento de coisas em que o envolvem gigantesco. Então, o conceito de agronegócio é este conceito desenhado por Ray Goldberg em Harvard, dizendo que a agribusiness é a soma total das operações de produção, distribuição de suprimentos agrícolas, das operações de produção nas unidades agrícolas, do armazenamento, processamento e distribuição dos produtos agrícolas e itens produzidos a partir deles. Ou seja, é todo o arsenal que vai desde a mente do geneticista, do cérebro do homem da genética, até a mente do consumidor final. É toda esta cadeia que significa agribusiness. No Brasil,
Quem levou esse conceito para o Brasil foi Ney Bittencourt de Araújo, que era presidente da Agroceres, a maior empresa de sementes brasileira, e que, estudando com Ray Goldman, introduziu no país o conceito de agribusiness. No mundo, a somatória das cadeias produtivas nos levam a 13 trilhões de dólares de faturamento do segmento inteiro do agronegócio. É um dos maiores negócios mundiais. PIB mundial, cerca de 70 trilhões, PIB do agronegócio planetário, cerca de 13 trilhões, quase um Estados Unidos, que envolve todas essas cadeias produtivas. Então, o agronegócio é o antes da porteira. Singenta, BASF, companhias como John Deere, as companhias de fertilizantes, o que está antes do produtor rural, a genética, é o dentro da porteira, é a produção rural propriamente dita, que representa, em termos planetários, 20% do agronegócio. E o que vem depois da porteira das fazendas. A agroindústria, o processamento e o varejo. Então, falamos de agronegócio quando o supermercado está junto. Falamos de agronegócio quando o geneticista do Instituto de Melhoramento aqui de Portugal, ali representado pelo NU, no Canadá, está junto. É do geneticista ao supermercado, ao dono, à mente do consumidor final. Então, isto é o mundo do agronegócio. E quando olhamos aqui essas proporções a nível de Brasil, o agribusiness brasileiro representa 1 trilhão de reais de faturamento, o que em euros é aproximadamente 302 bilhões de euros o total do agribusiness lá no Brasil. Então, quando olhamos o agribusiness português, eu sugeriria que vocês refizessem as contas. Com certeza, olhando Portugal de fora, eu posso imaginar que se no Brasil o agribusiness representa 25% do PIB, na somatória das cadeias produtivas, em Portugal, não creio que fique por menos do que isso. Duvido muito. E ao somarmos varejo aqui vocês dizem, os retalhistas, supermercados, processamento, as deltas cafés, e tudo isso, até a área da pesquisa, da genética, com certeza, este bloco deve representar um número que não deve ficar muito abaixo dos 25% brasileiro, até porque a grande parte do agronegócio vem do pós-porteira das fazendas, vem no processamento, vem na agroindustrialização, vem no transporte, na distribuição e tudo aquilo que vem depois do produtor rural. Os dramas dos agricultores é que o agricultor é o pintainho e o sistema que o envolve é o pitbull. Portanto, o produtor rural sozinho não faz verão. O produtor rural é dependente de associativismo, é dependente de cooperativismo. Sem cooperativa, ele não tem condição de negociar com o pitbull. O pitbull é todo o agronegócio que o envolve. O antes da porteira, o pós-porteira das fazendas, e o agricultor, isoladamente, ele não tem futuro. Ele é dependente do processo de cooperativismo necessariamente. Mas o que seria do mundo sem os produtores rurais? Somos 1 bilhão e 300 milhões de produtores rurais na Terra. É um número extraordinário. Isto multiplicado pelas famílias, nós vamos a praticamente 3,5 bilhões de seres humanos que vivem em função da atividade do campo. Então, nós não podemos mais imaginar que o mundo que cresce a 4 nascimentos por segundo possa viver nos próximos 30 anos com os mesmos êxodos rurais que vimos no passado. Não só é necessário estancar o êxodo rural, como é necessário atrair pessoas da cidade para o campo, num novo campo. Não é mais o campo antigo, é um campo moderno, é um campo diferente. Este é meu amigo Roberto Rodrigues, que foi ministro da Agricultura do Brasil e presidente da Organização Internacional de Cooperativas. E com ele conversamos muito e nós temos a seguinte máxima: temos que mudar o nosso diálogo com a sociedade urbana. A sociedade urbana vota, por votar tem poder, os governos são movidos por votos. Portanto, os agricultores têm que dialogar com a sociedade urbana. E algo que eu deixaria aqui, como um conselho veemente: por que a RTP não tem 1 hora ao domingo de um programa rural? A Globo, o Brasil tem Globo Rural, tem canal rural, tem vários caminhos. Por que a RTP não tem? Eu creio que isso seria obrigatório. Um programa para relacionamento, não só com o agricultor, mas para levar tecnologia e informação numa linguagem que interessa também do ponto de vista de nutrição à própria população urbana portuguesa. Portanto,
temos que inovar no diálogo com o cidadão urbano, não só pelas mídias clássicas, aqui vai o convite à RTP, mas também através das governanças de redes sociais, que fazem hoje, daqui para frente, uma importância significativa no relacionamento do produtor com o campo. 7 mega desafios do agronegócio do mundo. Primeiro, terra agricultável passou a valer ouro. As terras agrícolas valorizaram espetacularmente nos últimos 5 anos, no mundo todo e no Brasil acentuadamente. Por quê? Porque falta, e vai faltar terra agricultável, ela já é escassa. Quem tem terra agrícola é um patrimônio. No passado dizia, terra agrícola não vale nada. Agora nem dado queriam. No Brasil, terra do cerrado, nem de graça as pessoas queriam. Agora vale uma fortuna, vale ouro. Terra agrícola vale ouro. Segundo ponto, população louca para consumir, 9 bilhões de pessoas, e não tem mais negócio de pobre. No mundo não existe mais negócio para pobre. No mundo existe negócio para pessoas que querem tudo do bom e do melhor. Querem do bom e do melhor porque tem celulares, porque vem, e a partir de ver, quer as coisas boas, não quer coisa ruim. Quer com sustentabilidade, com rastreabilidade, portanto, não é mais o mesmo mundo que se acostumava às coisas para pobre. Temos que dobrar a produção de alimentos, energia e carnes e estancar o desperdício. Os dados da FAO nos apontam para 30% de comida jogada fora. Eu vi um estudo de um americano que dizia que nos Estados Unidos 50% da comida vai para o lixo. Esse desperdício significa educação do consumidor. Já estivemos agora há pouco aqui com o Jorge, numa das operadoras de hortaliças aqui de Portugal, e o proprietário me dizia que tranquilamente de 20% a 30% da cenoura vai para o descarte por questões estéticas. Então temos que ensinar o consumidor também, do ponto de vista de desperdícios, que é outra coisa impossível para o futuro. Reino do Avatar, o novo consumidor quer tudo do bom e do melhor. Tem sensores, tem radares, tem rastreabilidade. Qualquer problema que aconteça, ele quer, reclama, o supermercado vai atrás, ou seja, o mundo mudou porque a informação chegou. Tecnologia, necessitamos de uma nova ciência para todos, pequenos, médios e grandes produtores, e a genética. País que não tem semente e não conhece agronegócio. Portanto, eu fiquei muito feliz de conhecer aqui o NU no Canadá, representando aqui o Instituto de Pesquisa, de Investigações Portuguesas, que me deu dados interessantíssimos dos acordos que Portugal tem nesse campo da genética da semente. Semente é estratégia de soberania de um país. Importante que isto esteja ali preservado. E esse produtor do futuro? Quem é esse produtor? Para onde vai? O dentro da porteira passou a ter um valor que não tinha antes. A produção dentro de terras agricultáveis passou a valer cada vez mais, não só por parte do valor das terras, mas por parte do conhecimento de quem sabe fazer. Dados da FAO apontam que o mundo precisará, para os próximos 10 anos, 20% a mais de comida, só para os próximos 10 anos. E os lugares que podem produzir essas comidas estão aí mapeadas no mapa. Há nisto uma grande importância e um grande impacto sobre a situação brasileira, que tem terras agricultáveis para contribuir nessa produção. Isto aqui é um mapa simples mostrando onde existe terra agricultável, por exemplo, para fazer soja. Quando nós olhamos ali o Brasil, tira o Brasil fora, você encontra a África fundamentalmente. Sudão, tira a Argentina, Congo, Moçambique, Zâmbia, Madagascar, Austrália, Chad, Angola, República Central da África, Colômbia, Tanzânia, ou seja, nós temos fundamentalmente como grandes contribuições para a produção em grande escala de alimentos, Brasil e, notoriamente, países africanos, onde nossa lusofonia e a tecnologia tropical podem ter contribuições decisivas nesse aspecto. Teremos no futuro, já no presente, mega produtores como o MAGE, que tem 200 mil hectares de produção de grão, e continuaremos tendo no futuro famílias rurais. Famílias cada vez mais apaixonadas pelo que fazem. Vamos ter produtores médios como o americano John, em Donau, em Iowa, que tem cerca de 200 vacas, tira 36 litros de dia de leite dos seus animais, totalmente automatizados. Mas teremos também, continuaremos a ter Valdecir Trobiãs da vida. Homens simples, com 35 animais, tirando também 36 litros de leite por dia, na mão, fazendo chamado oral dos animais. Todas as vacas são batizadas. E ele não sacrifica nenhuma vaca porque ele ama a vaca. Então nós vamos ter mega produtores, pequenos, grandes, médios, automatizados. Tudo isso faz parte deste projeto que nos leva ao futuro. E mulheres.
As mulheres no Brasil estão tomando cada vez mais posição de comando na agropecuária também. Esta senhora, Dona Maris Porto Costa, era dentista. O marido faleceu, ela assumiu a propriedade lá em Goiás. Não entendia nada de agricultura nem de pecuária. Em 4 anos, com os técnicos da Embrapa, com os conselhos de gente que sabe, ela virou modelo no Brasil. Se transformou no melhor modelo da nova lavoura, que nós estamos estimulando muito lá, que é a integração de lavoura, pecuária com floresta na mesma área. Ou seja, esta senhora não entendia nada, e por não entender nada, foi buscar quem conhece. E em 4 anos fez mudanças gigantescas e é um exemplo que hoje é citado no Brasil todo. A Associação de Produtoras de Mulheres está em desenvolvimento e eu pergunto lá nas instituições, quais são os índices das mulheres produtoras? E me dizem melhores que os homens. Inovam mais rápido, fazem mais rápido. Por quê? Porque mulher é um ser mais evoluído que homem. Por essa simples e única razão. Sempre mandou na gente e agora, quando manda no mundo, né, começa e é um negócio incrível. Produtor do futuro. Quem é esse produtor do futuro? Inovação, 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 integração, integração, integração e superação. Superação por quê? Tem que aprender todo dia. Tem que aprender hoje o que não sabia ontem. Se eles ficarem satisfeitos com o que ele sabe hoje e não aprender amanhã, ele não vai ao futuro. Porque o futuro é carregado de mudanças. E se você não aprender cada dia na jornada, você não vai ao futuro. Portanto, superação no sentido de vontade gigantesca de aprender. Mundo muda. Caminhamos por necessariamente um capitalismo consciente, um consumo consciente, e se o mundo não fizer isso, ele se destrói, mas não vai se destruir, porque as próprias forças dialéticas vão se corrigindo e caminhamos por uma visão necessária de integração das cadeias e de um capitalismo em que eu não posso matar o meu fornecedor. Se eu matar o meu fornecedor, eu não tenho sucesso na cadeia. A cadeia no Brasil mais bem sucedida de todos é simplesmente a do tabaco. Por que é a do tabaco? Porque aí a companhia fumageira se destruía o produtor de fumo. Portanto, ela aprendeu que tinha que proteger o produtor de fumo e é a mais bem feita cadeia produtiva brasileira, é a cadeia produtiva do cigarro. Capitalismo consciente, análise sensorial, as pessoas vão cada vez mais sabendo coisas que não sabiam. Lá no Brasil já está em andamento, lá em aplicativos nos celulares. Você chega no supermercado, passa o celular num tomate, e naquele tomate, no código de barra que tem ali na gôndola, você vai saber o nome do produtor, quem fez, onde fez, quais são os critérios. Ou seja, a rastreabilidade não simplesmente para efeitos da segurança do supermercado, mas a rastreabilidade dando visibilidade ao produtor rural. Ele era um anônimo, ele era um desconhecido, e ele passa a ter cara, passa a aparecer, passa a saber quem é, e ele vai, nesse sentido, se relacionando cada vez mais com a sociedade, a partir de uma tecnologia emergente, que vai trazendo e dando visibilidade ao produtor, que era um cidadão oculto nesse processo. Então, o mundo não vai ser mais um mundo de agronegócio, vai ser uma agrosociedade. A agrosociedade é muito maior do que agronegócio. São as antigas aldeias, as cidades com qualidade de vida, onde a volta ao campo será uma volta prazerosa. Não é mais aquela volta ao campo que meu pai Antônio Alves se referia, de Chaves, em 1938. É um outro mundo, é uma agrosociedade. O que o mundo precisa para os próximos 10, 15 anos? Um estudo realizado lá no Brasil pelo Dr. Antônio Ulísses. O mundo precisa de mais 32 milhões de frangos, 69 de suíno, 12 milhões de carne bovina, 36 de óleo de soja, mais 66 milhões de toneladas de trigo. O mundo necessita, para dar atendimento a essa população da base da pirâmide, e esse fenômeno chinês, que passou a consumir e passou a desejar coisas, e a essa explosão demográfica de 4 nascimentos por segundo, o mundo vai consumir cada vez mais e é necessário que tenhamos atenção estratégica voltada a isso. Agora, sem marketing, nada vale, porque marketing o que é? Segundo Peter Drucker, é muito simples, satisfação do cliente com lucro. Peter Drucker definiu de uma maneira extraordinariamente simples. Marketing é satisfação do cliente com lucro. E o que é marketing no agronegócio? Significa satisfação do cliente com sustentabilidade ao longo de toda a cadeia produtiva. Desde de quem pensa a genética, do engenheiro que pensa a mecânica do trator e da colheitadeira, dos drones
que já começam a ser usados na agricultura para monitoramento, até a mente final de quem consome, o prazer percebido pelas análises sensoriais. Fazer marketing significa algo que se leva 2 anos estudando. Em síntese, esta matriz revela que marketing é a conjunção de análise de fatores incontroláveis, adaptação de fatores controláveis, ativação dos fatores que você controlou e avaliação de todo este processo. Portanto, é uma engenharia de artes e ciências que exige uma profissionalização para entendermos este processo mercadológico. E o sistema de marketing envolve sempre pesquisa, segmentação, target e posicionamento, os 4 P's, mais o I de implementação e mais controle, algo muito rápido para aprendermos em 1 minuto, porém aqui está esta coisa. E qual é o segmento? O grande desafio para o marketing do agronegócio é fundamentalmente fazer com que pensássemos por segmentos, pensássemos por nichos. Cada vez mais o agronegócio será segmentado, será segregado, será compartimentado e nós teremos que atender desejos de consumidores a partir de nichos e de segmentos. E esses nichos não são só para as frutas ou para as hortaliças, nichos de tipos diferentes de soja, nichos de tipos diferenciados de milho, nichos diferenciados inclusive nessas culturas que consideramos hoje como culturas de larga escalabilidade. E surpreender pessoas significa dar a elas aquilo que elas ainda não pensavam que elas poderiam ter. Qual é a bandeira generosa que permite ligar nossos interesses ao interesse do mundo? Eu diria que vocês portugueses não têm o direito de esconder do mundo o delicioso queijo da Serra de Estrela que eu comi aqui. Vocês não podem negar isto ao planeta. Eu comi um queijo da Serra de Estrela no restaurante chamado Fernando Pessoa, lá no Chiado, em Lisboa, que vocês estão proibidos de negá-lo ao mundo. É muito bom. Aquele lá, depois comi um outro que não era igual. Mas aquele, simplesmente fantástico. Esse sabor, este prazer, vocês não podem negar ao mundo. Vocês roubam o prazer humano ao negar este acesso ao planeta inteiro, por exemplo. E superação, que é o quê? Aprender a produzir valores a partir da sua vida, sob qualquer circunstância. Não importa a circunstância, a dificuldade. Aliás, se tem alguém para dar aula sobre enfrentamento de circunstâncias difíceis, foram os portugueses imigrantes que migraram como meu pai, que migrou sem nada na mão, tinha nada, tinha só a mão e o trabalho, e pronto. E assim, vocês deram exemplos gigantescos. Eu não creio que aqui algum brasileiro possa dar aula de superação aos portugueses, porque não temos esse direito. E temos que criar. Criar significa aprendemos a fazer com as mesmas coisas distintas e diferentes. Então, por exemplo, vocês têm aqui o nosso amigo Michel Teló, a pena que o áudio não está funcionando, mas o Michel Teló, em qualquer balada do planeta, ele é tocado. Agora, por que ele é tocado? Ele é tocado porque o Neymar adora dancinhas, pegou a música do Michel Teló, dançou, e um camarada português viu isto, e o português que viu isto era o Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo viu a música, gostou, e comemorou um gol do Real Madrid uma vez, com a mesma música do Michel Teló. E ao comemorar essa música, foi para a mídia do planeta inteiro, e o nosso amigo Michel Teló ficou extraordinariamente famoso. Né? Agora, ele poderia ter comemorado, sem dúvida, gols com um vira ou com um malhão. Eu não entendo por que ele preferiu a maldita música do Michel Teló. Senhoras e senhores, o mundo da sorte e da azar, um segundo a mais, um segundo a menos, você morre. Uma palavra que você fala ou que você não fala altera a vida do outro e a sua. Uma palavra que você escuta, que você não escuta, decide destino. Agora, só tem uma coisa que podemos fazer por nós. Jogo de dados. Pegas um jogo de dados, 2 dadinhos, jogas 20 vezes, não vais ver nada diferente. Arremessas esses dados 70 vezes, começas a ver que dá mais 10 do que 9. Arremessas os dados 200 vezes, começas a ver que dá muito mais 10 do que 9. Galilei descobriu isto jogando dados. E o que significa? Lei da probabilística. Quando jogamos 2, 3 dadinhos, 70, 200, 300 vezes, dá mais 10 do que 9, porque em nenhum lance, para que você tenha 10, os dados têm que dar o mesmo número. Para dar 9, tem que dar 3, 3, 3. Para dar 10, nunca. Os 3 dados têm que dar o mesmo número. Na repetição, a probabilística nos leva a dar mais 10 do que 9, mesmo no jogo de azar. Portanto,
O que é que nós temos à nossa disposição do ponto de vista de fazer no agronegócio? Agir. Já foi bem dito aqui pelos representantes que me antecederam, inovar e empreender, mas não esquecer, temos que agir em cadeia articulada. Cadeia articulada significa chamar para a mesa os detentores da ciência e da tecnologia, chamar para a mesa os detentores da agroindústria processadora, chamar para a mesa os detentores do comércio e do varejo dos retalhos. E é estas cadeias produtivas que juntas deverão e precisarão organizar suas equações, porque o consumidor final, cada vez mais informado, cada vez mais ativado a partir das redes sociais e dos celulares, cada vez vai perceber mais, querer mais. Portanto, eu não conseguirei ser bem-sucedido como supermercado no tempo se eu não proteger a minha cadeia produtiva. O produtor não conseguirá ser bem-sucedido se não tiver um processo ético de relacionamento com aquilo que o cerca. Então, o mundo nos caminha, inegavelmente, estamos condenados ao caráter. Estamos condenados à ética. Não conseguimos viver sem isto. E dentro deste processo das inovações, o que nos traz aqui será a apresentação a seguir de casos inovadores muito interessantes. Da NutriGreen, que é uma processador de fruta natural com um processo único no mundo, que vamos ver aqui. A Meia Dúzia, que busca sabores únicos e surpreendentes, né, e apresentações em formas curiosas, como bisnagas. Soja de Portugal, buscando brands, marcas fortes. O Zé Gourmet, um design fora da caixa, né, pensando fora da caixa. E a Nutri, que processa e busca um valor ao longo de toda a cadeia produtiva. Eu agradeço intensamente a paciência e a atenção de vocês e fico à disposição e vamos ver essas apresentações para depois fazermos uma análise rápida de cada uma delas. Muito obrigado. Obrigado, professor.